o programa de hoje, então, traz esse tema e nós trabalharemos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre imagens que descrevem um relacionamento. O tópico 2, vamos abordar imagens que descrevem função. E o tópico 3, imagens que descrevem a habitação. Veja só, muito bem dividida, muito bem elencada, 3 tópicos muito esclarecedores. E nós vamos abordar dentro de cada tópico, então, essas figuras da igreja apresentada pelos apóstolos. Nós vamos ter nesta primeira parte, neste primeiro tópico, vamos ver aqui uma parte da teologia de Paulo a respeito da igreja. Depois abordaremos então a teologia do apóstolo Pedro, lá no tópico 2, quando vai falar sobre a função da igreja na perspectiva de Pedro e também de Paulo, quando ele vai apresentar a igreja como corpo de Cristo, e voltamos lá novamente. Então, esses 2 apóstolos tinham uma visão da igreja e a gente percebe que o Espírito Santo fez claro para eles, irmão Jair, para que eles mostrassem através dessa mensagem a partir de uma concepção de alguma coisa que eles conheciam naquele tempo. Então, eles, pela iluminação do Espírito Santo, entenderam que a igreja trazia alguns aspectos daquilo que eles podiam visualizar, irmão Jair. Nós vamos ver, o irmão Alex falou sobre teologia de Paulo, teologia de Pedro, e a Bíblia trata de uma harmonia perfeita. Em todos os pontos doutrinários, os pontos bíblicos, ela é perfeita, ela está em perfeita harmonia. Então nós vamos ver nesse tópico de número 1, as imagens ou as figuras que descrevem o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. A primeira figura que nós vamos ver é a noiva de Cristo. Essa é uma das figuras mais belas que a Escritura, que a Bíblia traz em relação à igreja. E a Bíblia usa tanto a figura da noiva, como também a figura da esposa, que a gente vai ver no próximo subtópico. Nós vamos, primeiramente, verificar que a igreja ela é descrita como uma virgem pura. E aí, nos originais, ela vai estar a palavra partenos, que traduzida de 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, como virgem pura. Isso quer dizer que uma donzela virgem, ela necessita ser pura, porque pode haver uma donzela virgem, mas não pura conforme a palavra. Por isso que a palavra coloca esse segundo adjetivo. Além de virgem, ser pura, ser fiel. Uma donzela que ainda não contraiu núpcias, ela é uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, de pureza e de fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira figura que nós vemos aqui, nós estamos estudando em relação ao relacionamento da igreja com Cristo. A outra figura é a figura da esposa de Cristo. E essa comparação que a Bíblia traz é o que nós vemos, uma linguagem que ela é entendida por todas as pessoas, porque antes de se tornar esposa, existe o período do noivado. No período de noivado, existe um nível de intimidade que é diferente de uma intimidade dentro de um casamento. Quando a mulher, então, a noiva se torna esposa. E nós, como igreja, durante essa caminhada, essa peregrinação aqui na terra, a igreja, a figura é de noiva. Mas passa um momento em que a igreja ela estará com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai apresentar a noiva ao Pai, como acontece numa festa de casamento aqui na terra. Jesus vai apresentar a noiva a Deus nas bodas do Cordeiro. E a partir daí, a igreja passa a figurar como a esposa. Então, nós vamos ver que na palavra de Deus,
Paulo, ele retrata, ele traz essa linguagem, a imagem da igreja como esposa, como a gente viu aqui na nossa leitura bíblica em classe citada, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. E aqui, nesse texto, Paulo fala anteriormente ao marido: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, nós vemos aqui uma apresentação de a igreja também sendo figurada como nessa comparação de que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim, é destacado a pureza da noiva e também a pureza da esposa. Nós vamos ver que nesse relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja, enquanto nós estamos aqui na terra, a igreja é a noiva, mas lá, depois do arrebatamento, vai acontecer alguma coisa que está previsto na palavra de Deus, que é o tribunal de Cristo, onde vão passar aquelas pessoas que nós vamos estar falando na semana que vem sobre a igreja invisível, e essas pessoas que fazem parte dessa igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, elas estarão no tribunal de Cristo, e após o tribunal de Cristo, um outro evento que é as bodas do Cordeiro. E aí nós já vamos ver no capítulo 19 do livro de Apocalipse, no versículo de número 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, nós vemos, o irmão Alex falou da teologia paulina, da teologia de Pedro, e também tem aqui na revelação do livro de Apocalipse, que foi escrito por João, e eu falei dessa harmonia perfeita que é a Bíblia. E João, já vendo a igreja lá no céu, no desenrolar do plano de Deus, no desenrolar do conselho de Deus, já aqui no capítulo 19, a igreja se apresentando já como a esposa que se aprontou. E nós vemos no capítulo de 22, no livro de Apocalipse, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Então, no desenrolar da revelação de Deus, a igreja lá no céu, ela já não é mais retratada como noiva, mas sim como esposa. Esposa significa um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. Aqui na Terra, nós estamos ainda com um relacionamento limitado. Por que limitado? Porque nós temos a natureza pecaminosa em nós. E depois que a igreja for arrebatada, depois que estiver com o Senhor Jesus Cristo, não haverá mais pecado, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá... Mas esse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo, ele será como de uma esposa, uma intimidade maior. Então, nós vemos que Cristo, ele amou a igreja aqui em Efésios capítulo 5, verso de número 25, e esse relacionamento, então, é fundamentado no amor. Não é um relacionamento frio, não é um relacionamento fundamentado no dever de fazer, ou de executar, ou de estar. É fundamentado no amor. A realidade do amor de Jesus Cristo, que se entrega e se sacrifica. Cristo, ele cuida da igreja, ele zela pela igreja. Por quê? Porque ele a ama, ele doou o seu sangue por ela. E essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja deve ser um parâmetro para o relacionamento de toda a igreja e principalmente, conforme a palavra de Deus, de todos os casais. Vou deixar o irmão Alex agora
fazer as considerações desses tópicos, depois a gente entra falando sobre o rebanho de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos vendo aí então sobre esse aspecto do relacionamento, imagens que descrevem o relacionamento entre Jesus e a igreja, entre a igreja e Cristo. E aí é importante ressaltar então o aspecto da noiva, só destacando aqui, irmão Jair, esse aspecto da pureza, que descreve uma dessas características da igreja que Jesus Cristo, ele de fato, ele não dispensa, ele é uma das exigências desse relacionamento da noiva, e o próprio apóstolo Paulo, ele se dedicou, ele fez o que fez pela igreja por onde ele passou, ensinando, pregando a palavra, escrevendo cartas, para que a igreja possa naquele dia ser apresentada ao Senhor, santa, pura e imaculada. E eu lembro aqui do texto de Salmos, Salmo 24, verso 3, o texto diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? E o verso 4 nos diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esse verso do Salmo mostra esse aspecto da pureza como uma das exigências para desfrutar da bênção, da presença do Senhor e de um relacionamento com Ele. Então, a pureza de coração, limpo de mãos, puro de coração, remete ao que nós vemos nesta figura da igreja como noiva de Cristo, pois essa noiva remete também à pureza, à fidelidade, e esta é uma exigência que a palavra do Senhor nos mostra que é um padrão exigido daqueles que querem ter relacionamento com Jesus. A Bíblia vai dizer também: sede santos, porque eu sou santo. Então a pureza da noiva, ela toma esse destaque na Escritura para nos ensinar que aqueles que querem ter um relacionamento com Cristo precisam estar dispostos a ser lavados, purificados pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela nos limpa. Se tem alguma coisa que tem poder de limpar o homem, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós também fomos lavados e purificados pelo sangue da redenção de Jesus. O ponto da noiva, da esposa, que é muito linda essa figura, irmão Jair, só para corroborar, é esse aspecto futuro da igreja que vai mostrar daquilo que a igreja vai viver, das promessas de uma vida eterna com Cristo, mas ressaltando também esta realidade desse amor sacrificial. Então, Jesus ama a sua igreja, Jesus se entregou por ela, e, de certo modo, o Senhor exige também desta esposa pureza, fidelidade até o dia, e não somente até o dia, mas demonstrando aqui já no aspecto da figura da esposa um relacionamento que é perpétuo. Nós vamos agora falar então, irmão Jair, sobre o ponto 3, falando sobre o rebanho de Deus. Olha que figura gloriosa falar sobre a igreja num aspecto do rebanho do Senhor. Olha que coisa interessante a palavra do Senhor. O que nós podemos comentar sobre esse ponto, irmão Jair? Bom, o comentarista, o pastor José, ele fala sobre o apóstolo Paulo. Ele está exortando a igreja de Éfeso, lá no livro de Atos, no capítulo 20, verso 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós vemos uma metáfora aqui relacionando a existência da ovelha e do pastor. A ovelha, ela segue o pastor, o rebanho segue o pastor, e o pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Paulo deixa claro aqui que esse rebanho custou um alto preço, um preço de sangue de Jesus Cristo.
foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, resgatado pelo seu próprio sangue. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, e no verso de número 2 e 3, ele vai falar: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Ele está falando da igreja. O rebanho de Deus aqui, uma figura de um relacionamento com Deus através dessa figura que é o rebanho. Então tem o pastor e tem as suas ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo, ele institui uma igreja, ele institui lideranças, pessoas que vão receber dons, chamados por Deus para ensinar, dirigir essa igreja. Está lá em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, onde diz que Jesus deu para a igreja, deu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores e mestres e evangelistas. Então, ali indica que os pastores são designados por Deus. E aqui Pedro, ele está falando para o pastor apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, e ele dá algumas características. Ele dá 3 características negativas de como o pastor não deve usar para pastorear e 3 características positivas. Então a gente vai ver nesse versículo de número 2, que apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força. O primeiro aspecto negativo. Não é por força. Não é impondo. Não é com ditadura. Não é imposição. Mas de que forma que o pastor vai fazer isso? Voluntariamente. Com amor. Com desejo no coração de fazer isso pela obra do Senhor. E não ele se sentindo forçado a fazer. Não ele se sentindo coagido a fazer. Então o aspecto negativo é o pastor se sentir coagido a fazer. O aspecto positivo é ele fazer, pastorear, apacentar o rebanho de Deus, que é a figura aqui, de uma maneira voluntária. Outro aspecto retratado aqui nesse versículo, não por torpe ganância. Pastor que vai apacentar ovelhas para tirar dinheiro, que nós vemos aí envergonhando o evangelho, muitos, não é o que a Bíblia traz. A Bíblia traz que tem que ser de ânimo pronto. Não é com ganância, não é atrás de dinheiro, querendo levar vantagem, querendo ter carro de luxo, mansões, iates, aviões, nada disso. É de ânimo pronto. É dividindo, é fazendo missão, cumprindo o ID de Jesus Cristo. Então, o aspecto negativo, ganância. O aspecto positivo que Pedro trata aqui, de ânimo pronto, de voluntariedade. E o terceiro aspecto que Pedro trata aqui é não tendo domínio sobre a herança de Deus. Se o rebanho de Deus é a herança de Deus, a herança tem que ser bem tratada. A herança tem que ser bem cuidada. Então, aqui o aspecto negativo é não tendo esse domínio, não ter esse domínio sobre a herança de Deus. E o aspecto positivo é servindo de exemplo para o rebanho de Deus. E aí tem uma promessa gloriosa aqui para o pastor. Quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E a Bíblia ela vai falar de 5 tipos de coroa. A coroa de espinho, que você sabe que foi Jesus que carregou. A coroa de justiça, que ela é designada para o crente. A coroa da vida, que também é designada para o crente. A coroa da justiça está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. A coroa da vida está em Tiago, capítulo 1, verso 12. Para aquele que for fiel, vai receber também a coroa da vida, Apocalipse 2, verso 10. E
nós vamos ver também no livro de Apocalipse, já aparece a igreja coroada de ouro, Apocalipse 4 e verso 4. Mas a coroa de glória é designada para os obreiros da obra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5 e verso de número 4. Aqui, Pedro, ele está mostrando nesse texto o que o pastor não pode fazer, mas ele mostra também aquilo que o pastor deve fazer. Não é por ganância, mas voluntariamente. Não é por força, mas voluntariamente. Não é por ganância, mas de ânimo pronto. Não é tendo domínio sobre a herança do Senhor, sobre o rebanho de Deus, mas sendo exemplo para o rebanho de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos então vendo aí o tópico primeiro falando sobre o relacionamento, imagens que descrevem o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Muito lindo esse tópico a respeito do rebanho. E o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, Jesus diz o texto que percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Essa linguagem das pessoas era vista pelo próprio Cristo. E se tem um que tem um poder extraordinário de reunir um rebanho, é o próprio Jesus. E porque ele é o pastor, o sumo pastor, o pastor por excelência. Então, Jesus tem essa missão, essa tarefa, teve e tem, porque ele é o sumo pastor, de unir pessoas que compõem esta igreja de Cristo e que vão se formar, então, fazer parte deste rebanho. E como nós vimos na exposição do nosso querido irmão Jair, mencionando que existe, além disso, Jesus também dispensou a seus cooperadores para cuidarem da igreja de Cristo, que é o rebanho do Senhor, e aí deu pastores, dos quais a Bíblia Sagrada alerta a respeito da prudência, do cuidado que deve ter ao tratar da igreja de Cristo. Apesar de então Jesus ter deixado missões para seus cooperadores ainda cuidar do rebanho do Senhor, Jesus Cristo, por sua vez, ele continua sendo aquele que é único, poderoso em unificar a igreja, que é o rebanho do Senhor, essa obra gloriosa desse sumo pastor. Você está no programa Palavras da Verdade. Queremos dizer a você, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like, bem como comentar o que você está achando deste programa. Nós estamos estudando hoje sobre as imagens, as figuras, os símbolos bíblicos da igreja. E nós vamos agora para o tópico 2, irmão Jair. No tópico 1, nós falamos então das figuras que demonstram, que revelam o relacionamento entre a igreja e Cristo, Cristo e a igreja. E agora nós vamos ver o relacionamento que descreve a imagem, as figuras que descrevem as funções. E nessa primeira parte nós temos esse texto tão belo, extraordinário, e que traz essa profundidade tão grande do que é essa natureza da igreja, onde vai descrever a função, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde nós lemos lá no nosso texto áureo: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, trazendo ali a eleição, a escolha, mostrando a natureza, mostrando as funções. Que coisa extraordinária a revelação do apóstolo Pedro, irmão Jair, a respeito destas figuras que representam, que descrevem a função da igreja. As cartas de Pedro são profundas,
Ela tem um pouquinho antes ali, ele vai falar sobre como o edifício, a casa espiritual é edificada, né, um pouquinho antes no capítulo 1, mas esse texto que a nossa lição traz, ele é primoroso. E ele vai trazer para nós, assim, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles tinham muito conhecimento das Escrituras. As Escrituras, então, estavam muito latentes, presentes, patentes na vida deles, melhor dizendo, patentes na vida deles, no cotidiano deles, e eles tinham como se expressar. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, nesse texto, ele vai trazer essa forma que Deus utilizou-se no Antigo Testamento, o povo de Deus debaixo do Antigo Pacto, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19, capítulo 19, versos 5 e 6, Isaías 43, verso 3, da mesma forma agora, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. E esse povo é descrito como as funções geração eleita. Essa palavra geração, ela vem da tradução de gênus, do grego, que também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto os judeus como os gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que tem em comum. Como a gente viu na lição anterior, esse texto diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito formado, um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Então, não há distinção nessa geração eleita. Não há distinção de raça, de cor, de sexo, de status sociais. Em Cristo, todos formam a geração eleita. E como nós vimos anteriormente, geração, aqueles que são eleitos, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, se arrependem, nascem de novo, são selados pelo Espírito Santo, são incluídos na igreja. E isso a gente vê na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1. No verso de número, já acho aqui para mostrar para vocês, onde no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, onde mostra a inclusão de qualquer pessoa na igreja. Olha só, no capítulo 1, verso de número 13. Em quem também vós estáis. Está falando aqui de Cristo. Com o fim de sermos para o louvor da glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aí ele continua falando no verso 13. Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra do Senhor, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus Cristo. Aí sim, nasceu de novo, foi regenerado, foi instituído dentro da igreja do Senhor e foi selado com o Espírito Santo. E a partir desse momento, então, que é selado no Espírito Santo, forma a geração, faz parte dessa geração eleita. Outra figura aqui que Pedro usa nesse texto é sacerdócio real. E essa figura também ela diz respeito à função da nação de Israel que executava no Antigo Pacto. A função de oferecer sacrifícios, a função de interceder. E o apóstolo Pedro descreve aqui que a igreja de Cristo ela exerce um sacerdócio real. Essa imagem do Antigo Testamento do sistema sacerdotal levítico, onde Deus escolheu na antiga aliança uma família, a família de Arão, para oficiar como sacerdote. E da mesma forma Deus faz agora na nova aliança. Lá no Antigo Testamento, a função era reservada apenas a uma tribo, a tribo de Levi. E dentro dessa tribo foi escolhida a família de Arão para oficiar dentro do tabernáculo, dentro do templo, oferecer sacrifício. Mas debaixo da nova aliança, aliança do sangue de Jesus Cristo, todo cristão ele é um sacerdote. Agora,
todo cristão ele pode oferecer, queimar incenso. No Antigo Testamento, isso era fisicamente queimar o incenso dentro do templo. Hoje, espiritualmente, ele é a oração, a intercessão, ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 141 e verso de número 2. Nós temos também aqui mais uma representação que Pedro faz nesse texto. Ele diz que nós somos a nação santa e um povo adquirido. Esses dois termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. E isso é uma figura muito forte para retratar a igreja inteiramente consagrada a Jesus Cristo. E nós vemos todos esses aspectos aqui da função que Pedro traz, dizendo que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para uma missão. Para quê? Cumprir o ID de Jesus que nós estudamos no trimestre passado sobre missiologia, a grande comissão, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele foi muito feliz nesse versículo que parece inteiramente inspirado pelo Espírito Santo e dá uma alegria muito grande da gente fazer parte dessa igreja. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico 2, falando sobre figuras que descrevem a função da igreja. E nós temos ainda o ponto 2, sobre o corpo de Cristo, que nós temos, irmão Jair, aqui o centro do tema do nosso trimestre, né? Onde nós temos a definição, o tema do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical traz o corpo de Cristo. Conforme você pode ver aí na sua tela, o tema desse trimestre traz então o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então nós estamos falando nesse tema do trimestre de uma figura, de um símbolo do que é de onde está Jesus nesse relacionamento, nessa sua relação com a igreja, e como é que está a igreja nesse relacionamento com Jesus. Mas só para ressaltar, de fato, irmão Jair, as definições do nosso apóstolo Pedro, nas definições desse versículo, que é um versículo que faz uma conexão tão grande com tudo aquilo que foi marcante no Antigo Testamento a respeito da adoração, do serviço a Deus, e ele pega essa linguagem, essas referências do Antigo Testamento e traz agora para o Novo Testamento, indicando esse milagre que Jesus operou de poder inserir a todos, não agora somente judeus, mas todos agora têm o poder, o direito, a graça de poder se apresentar a Deus com a adoração, não apenas agora limitada a alguém que deveria apresentar a adoração em nome de outra pessoa. Agora todos, por intermédio do sacrifício de Jesus, todos são aqueles que podem apresentar culto de adoração ao Senhor, servir ao Senhor de forma santa, pois afinal de contas foram adquiridos por um preço imensurável, que foi o preço do sangue de Jesus Cristo. E nisso tudo nós vamos ver que Jesus é o centro deste relacionamento. E o ponto 2, irmão Jair, vai falar sobre, nesse tópico nós só temos 2 pontos, sobre o corpo de Cristo. O que nós podemos comentar sobre o corpo de Cristo? A gente procurou destacar aqui a questão do corpo de Cristo, porque é a figura mais importante que eu vejo assim no Novo Testamento, que traz a representação da igreja, a linguagem, quando fala sobre a igreja, é o corpo de Cristo. E isso vem através de uma revelação
para o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, que era uma igreja que era aquela cidade, como é que eu vou dizer, ela cheia de templos pagãos em que o corpo era usado para prostituição dentro desses templos, para ser mais direto, né? Uma prostituição cultual nos templos pagãos lá aos deuses gregos e daquela época. E Paulo, então, ele traz essa figura da igreja como corpo de Cristo. E ele vai dizer, no capítulo 12, verso de número 12, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aí ele vai fazer essa comparação, mostrando que a igreja é o corpo de Cristo. E é uma das mais fortes imagens e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja e como o corpo de Cristo. É mais do que uma organização. É mais do que isso, do que uma instituição. Ela é um organismo. Ela faz essa comparação com o organismo do ser humano. O que é mais importante no organismo do ser humano? O dedão do pé? O olho? O coração? O pulmão? Cada um tem uma função indispensável dentro do organismo do corpo humano. Assim é a igreja de Cristo. Cada membro, cada pessoa, que a igreja aqui mostra que a igreja não tem essa questão de isolamento. A igreja, ela é uma comunidade, conforme a gente viu. Ela é uma comunhão, ela é uma coletividade, onde cada um tem o seu espaço, tem a sua função dentro da igreja. O olho no corpo humano é mais importante que o dedão do pé. Tem órgãos que são mais importantes, mas são essenciais. Se tirar o dedão do pé, tu vai passar por um momento de adaptação para obter o equilíbrio e assim por diante. Todos os membros do corpo são importantes. E no corpo, tudo está no seu devido lugar. Todos os membros cooperam para um bom funcionamento do corpo. Vamos ver aqui um exemplo. O olho. E se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. No versículo 22 do capítulo 12, vai estar dizendo ainda, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Está escrito na palavra do Senhor, nessa metáfora que Paulo faz, nessa comparação. E no verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então essa doutrina, esse ensinamento de Paulo é que o corpo precisa ser cuidado, que o corpo precisa ser nutrido como um todo e é uma unidade. Logo, nenhum membro do corpo faz menos parte do que os demais. Todos são necessários. Existe uma variedade de órgãos, de membros, de funções, e todos constituem a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo funções dos outros. Um corpo constitui um só órgão. Um corpo constituído por um só órgão seria realmente uma monstruosidade. Então, essa metáfora que Paulo faz, que é o título da nossa lição, o corpo de Cristo, e é a figura que mais, não digo mais importante, mas que ela mais forte e que mais frequentemente aparece no Novo Testamento para retratar a igreja, é o corpo de Cristo. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então a exposição do tópico 2, falando sobre imagens, figuras que descrevem a função, né, da igreja. E vale destacar, irmão Jair, sobre esse aspecto do corpo de Cristo, que demonstrando claramente a centralidade também, além de todo esse aspecto da harmonia, da unidade,
da dependência um do outro, vemos também a centralidade em Jesus Cristo, pois quando se vê um corpo jogado no chão sem uma cabeça, já temos um problema ali, porque ali não é mais um corpo, é um cadáver, é alguma coisa sinistra que está acontecendo. Então, o fato do corpo existir, existe pelo fato de ter a cabeça. Pode existir um corpo mutilado por falta de uma mão, por falta de algum membro, conforme o irmão Jair mencionou, mas sem a cabeça não pode existir, demonstrando claramente Jesus é o centro desta igreja, e a sua igreja ela está de forma harmoniosa, tendo em vista da obra que Jesus Cristo fez de redenção. Primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22, diz: "E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." Então, Jesus é o cabeça deste corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Que bom, que maravilha que você está ligado conosco. Nós estamos estudando hoje esse tema maravilhoso sobre as imagens bíblicas da igreja de Jesus Cristo. Nós já vamos então para o terceiro tópico, irmão Jair, estamos indo para a reta final do nosso programa, e nesse tópico nós vamos ver imagens que descrevem a habitação, e temos aqui sobre santuário de Deus, a casa de Deus também, e uma menção aqui do nosso escritor falando sobre esse privilégio do que é ser a igreja. O que nós podemos comentar sobre esse tópico, irmão Jair? Bom, o que é visto pelas pessoas, tudo é a estrutura arquitetônica da igreja. É muito comum identificar a igreja a partir dessa estrutura arquitetônica, mas a Bíblia não é assim que a Bíblia identifica como sendo a igreja. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 16. Então, a Bíblia estabelece que a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Deixa eu achar aqui. "Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Então, ela está mostrando que a igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas se nós olharmos lá para Pedro, aí não cabe, né, irmão Alex? A questão assim, a gente tem que olhar toda a Bíblia. Pegar um texto isolado não dá. E lá em Pedro, no capítulo de número 5, Pedro vai estar dizendo que como, no capítulo 1, perdão, ele vai dizer que são edificados casa de Deus, nós como pedras vivas. Então, cada membro da igreja de Cristo, ela é uma pedra viva, faz parte dessa edificação. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, não existe aquela ideia de eu não vou na igreja, mas eu tenho relacionamento com Deus. Pela palavra de Deus, lamento dizer, mas tu não tem relacionamento nem com a igreja e nem com Deus. É necessário ter o entendimento bíblico de que a igreja é uma comunidade de pessoas retiradas desse sistema mundano para estar reunidos e adorando a Jesus Cristo, e por isso que nós te convidamos a estar estudando a palavra de Deus conosco. E aqui a igreja, então, como santuário. Cada crente ele é como uma pedra viva que faz parte desse templo espiritual, conforme Pedro escreve na sua epístola, e Paulo retrata aqui como cada crente sendo o templo do Espírito Santo. Mas, na forma corporativa, a igreja ela é retratada como um santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita na igreja. Ela é seu templo.
Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Outra figura também que aparece como a imagem descreve a habitação de Deus é a casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 15, onde Paulo vai dizer que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade. A casa de Deus ela é a igreja, é a firmeza e a coluna e firmeza da verdade. Ela não é um aspecto arquitetônico, mas sim um aspecto espiritual. Um aspecto espiritual. Nesse ponto, o apóstolo vai alertar, aliás, esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. Nós vamos ver, irmão Alex, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, aonde vai mostrar que nós, crentes, nós somos considerados como casa de Deus. Nós vamos ver o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, o verso de número 5, ele vai estar falando assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Em toda a sua casa está dizendo respeito à nação de Israel, como servo. Moisés foi como servo na nação de Israel, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas, Hebreus escreve, mas Cristo, não como servo, mas como filho sobre a sua própria casa. Sobre a sua própria casa. Como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, a Bíblia retrata o crente como casa de Deus. E também dá essa ideia de família, porque a nação de Israel, ela floresce a partir da família de Jacó. E isso faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base dessa sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Uma igreja fraca é formada por famílias fracas. Por isso que nós estudamos também no ano passado, né, muitos ataques sutis de Satanás contra a família, porque ele sabe que enfraquecendo a família, a igreja vai enfraquecer. Então, nós temos que lutar para que a família permaneça de pé, para que a família permaneça unida, porque ela é também uma figura da igreja. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Muitos problemas. A gente não vai entrar aqui em detalhes de problemas sociais em relação à desestruturação da família, mas é necessário a gente entender que nós somos casa de Deus. E quem é que domina sobre essa casa? Jesus Cristo. Porque ele, como filho, ele é o proprietário dessa casa. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então sobre essas duas figuras que demonstram de fato um privilégio glorioso conquistado por Cristo na cruz do Calvário, que é a habitação da divindade, da graça, da glória de Deus no ser humano, o que nós não víamos no Antigo Testamento, irmão Gê. No Antigo Testamento nós víamos apenas a ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, mas não a habitação. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas específicas, normalmente profetas, normalmente sacerdotes, mas agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos essa habitação do Espírito Santo, da graça, da glória de Deus sobre a vida dos indivíduos, e aí nisso retratando o aspecto de que cada um é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas a igreja como um todo, ela é apresentada então como esse aspecto do santuário,
onde retrata esse formato da comunidade dos salvos, da comunidade daqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. E como o irmão Jair mencionou, o fato de que aquele que opta por não querer congregar com a igreja, dizendo que ele está cheio de Deus, demonstra claramente um equívoco da interpretação bíblica, pois os aspectos da igreja que nós já vimos aqui demonstram uma unidade, uma comunhão dos membros, e dos quais, como a igreja é um corpo, que é um organismo vivo, um transmite para o outro vida. Se alguém está triste e você está alegre, você vai transmitir a alegria. Se você está feliz, você vai transmitir a tua felicidade. Se você está cheio de Deus, você vai transmitir a graça de Deus. Isso é os aspectos dessa comunhão. Então, aquele que define que não precisa da igreja para servir ao Senhor, comete um grande erro de interpretação, de entendimento das verdades bíblicas, pois aonde existe a comunhão de Deus com indivíduos, resultará na comunhão entre irmãos. Então, se alguém diz, eu estou cheio de Deus, mas não quero estar com os meus irmãos, essa pessoa pode estar cheia de tanta coisa, menos de Deus, porque aquele que está cheio de Deus, ele se aproxima dos seus irmãos, ele quer viver unido, pois isto é ser igreja do Senhor, é santuário do Senhor. E a casa de Deus demonstra de fato algo tão extraordinário, que mostra o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a habitação de Deus, todos esses aspectos demonstrando aí de fato, irmão Jair, que é um privilégio nós sermos igreja do Senhor, irmão Jair. Verdade, irmão Alex, um grande privilégio, porque, em primeiro lugar, hoje nós somos noiva de Cristo. Nós estamos sendo preparados por Ele, nós precisamos ser fiéis, precisamos guardar a pureza, porque no futuro estaremos um relacionamento mais intenso ainda com Jesus Cristo após a volta e Ele levar a igreja para junto com Ele, lá no céu. E um privilégio muito grande ser rebanho de Deus, porque nós temos o sumo pastor. Nós temos o pastor que cuida, que protege, que guarda. Então nós temos que ficar embaixo dessa proteção de Deus. Isso é um grande privilégio. Um privilégio que nos concede, aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele também pode participar da obra do Senhor, exercendo função como uma geração eleita, como uma pessoa capacitada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para oferecer intercessão pelas pessoas, orar, buscar em Deus, ser essa nação adquirida pelo Senhor Jesus Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, em que Ele é a cabeça, em que Ele é o cérebro, em que Ele é o órgão principal, e nós somos os membros, e todos os membros em igualdade de importância. E também saber que o Senhor habita em nós, que nós somos o santuário de Deus, que nós somos casa de Deus, que nós somos propriedades adquiridas de Deus. Então tudo isso é um grande privilégio que a Igreja de Cristo tem, porque ela é uma instituição em que Deus habita e vive, e não tem como descrever esse privilégio de fazer parte da Igreja de Cristo, e por isso nós te convidamos também para fazer parte da Igreja de Cristo. Glória a Deus. Muito bem, meus amigos e irmãos, chegamos então ao final da exposição do tema de hoje. Nesta lição nós aprendemos através das imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. E assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Desta forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local.
como é importante nós estudarmos sobre a Igreja do Senhor. Temos várias razões pelas quais nós precisamos estudar a Igreja, e uma das razões pela qual nós precisamos estudar, entender, compreender o que é ser igreja é porque nós fazemos parte dela. Você que faz parte da Igreja do Senhor, você precisa entender isso, o seu papel, a sua função, os seus privilégios, pois afinal de contas, nós também temos diversos privilégios que nós já podemos vivenciar aqui e aqueles que o Senhor vai nos conceder na eternidade. Que lição extraordinária!